Fala, minha barazada querida, cá estou eu de volta depois de ter feito um rolê ali pelo Rio Grande do Sul, onde a gente acabou indo parar ali na cidade de Erechim para cobrir o jogo entre Ipiranga versus Manaus. É claro que como o tio aqui não é de ferro, acabou rolando ali umas mini-férias, passeio por Gramado ali na Serra Gaúcha, onde a gente quase congela os ovos, que não eram os ovos de Páscoa, e também com direito a tomar aqueles vinhos maravilhosos lá de Bento Gonçalves, aliás, gente. E é claro que a gente vai experimentar um pouquinho, né, pessoal? Porque vir aqui e não tomar nenhum vinhozinho, né, não dá, né? Agora gostei, Top de linha. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Que lugar é aquele? Meu Deus, é muito vinho de qualidade, o Brasil tá de parabéns. Foi uma aventura sensacional, galera. Já tô com saudade de um passeio assim e daqueles galetinhos lá maravilhosos também do Rio Grande do Sul. Mas vamos deixar de papo porque o que interessa aqui é o jogo deste sábado, que é um jogo de vida ou morte, é um jogo decisivo para o Manaus FC, onde ele vai enfrentar a equipe do Tombense, galera. Tombense, que vem de lá de tão distante. Se bem que para eles a gente aqui é tão distante, mas eles são tão distantes também. E o que o Manaus precisa fazer para continuar vivo na luta pelo acesso é vencer. Nunca é demais lembrar que vitória nessa segunda fase o Manaus só teve uma até agora, que foi aquela goleada fabulosa diante do Novo Horizontino, só que depois dali o time só empatou. Evidentemente poderia ser melhor se o time tivesse vencido mais partidas nesta segunda fase, mas em todo caso, uma marca interessante que o Manaus tem é que é a única equipe que não sofreu uma derrota sequer nessa fase dos quadrangulares decisivos. Mas nunca é demais lembrar que só empate também não vai garantir uma vida boa e uma ascensão para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Gavião do Norte tem que ficar esperto. Cara, e qual o segredo para o Manaus voltar a vencer nesta fase? A impressão que dá é que o time parece que funciona muito melhor quando está sob pressão, né? Se a gente lembrar aqui o fim ali da primeira fase, da fase classificatória, o Manaus vinha de 3 resultados ali, onde ele teve ali a oportunidade de garantir sua vaga no quadrangular de uma maneira muito mais fácil, né, de uma maneira muito mais tranquila. O Manaus não conseguiu, foi para o último jogo ali, e a impressão que dá é porque é aquela história, depois disso, depois dessa classificação ali no apagar das luzes, o Manaus foi muito criticado, evidentemente não estava jogando bem, e aí o primeiro jogo depois dessa classificação foi aquele 5-0 diante do Novo Horizontino. Então parece, né, pelo menos parece, que quanto mais a equipe é criticada, quanto mais tem pressão, aí que o time joga, né? Quem sabe não é a hora de mostrar isso diante do Tombense aqui na Arena da Amazônia. E agora vamos falar de DM, né? Departamento Médico aí do Gavião do Norte. A assessoria informou nesta semana que o Denilson voltou aos treinos, né? Mas com certeza não deve entrar nesse jogo, né? Já que ele deve estar naquela transição aí para voltar aos gramados. Mas tem 2 baixas aí muito importantes, que é a do Dudu Mandai e do Gilson, né? O Gilson titular ali é absoluto. O Dudu, ele entra ali, geralmente quando o Ronael toma um cartão amarelo, o Dudu entra para substituir, então aí já sabe que se por um acaso precisar fazer alguma mudança na lateral, deve rolar aquilo que o Evaristo Pisa sempre faz, que é colocar o Edivan em campo para jogar do lado direito do campo e transfere o Igor para a lateral esquerda. E aí falta saber quem é que vai substituir aí o Gilson, né? Vamos ver aí quem que o técnico Evaristo Pisa vai colocar no lugar dele. E falando no técnico Evaristo Pisa, né? O cara sabe o tamanho da responsabilidade, o tamanho da bronca que é esse jogo. E vamos ver o que ele falou sobre esta prévia desse jogão na Arena da Amazônia. Peso grande, responsabilidade grande, todos cientes, né, da importância desse jogo. Nós, como comissão, buscando dar tranquilidade para o grupo de atletas. O atletas ciente, né, da importância desse jogo, dentro de casa. Um jogo que define muitas coisas dentro da competição. A vitória, o percentual hoje que está de 40 do acesso pode virar 80 e o nosso adversário que está 80 ir para 40. Só por aí você mede o nível de importância do jogo. Buscar fazer um jogo muito forte, comprometido, aguerrido, junto com a presença dos nossos torcedores. Buscar repetir a atuação
que nós tivemos de espírito aqui contra o Ipiranga, mas com a vitória diante do Tombense, né? A equipe lutou, a torcida nos incentivou, mas ficou aquela sensação de não ter feito o resultado. E para esse jogo contra o Tombense é fundamental que a gente consiga o resultado. E o governo do estado do Amazonas autorizou aí uma quantidade maior de torcedores nesse jogo com o Tombense, né? Lembrando que no primeiro jogo, né, de reabertura ali contra o Ipiranga, foram 14 mil espectadores. Agora o Manaus está vendendo ingressos aí para pelo menos 22 mil espectadores nesse jogo, né? Vamos ver se vai dar tudo isso mesmo. E o técnico Evaristo Pisa, lógico, falou sobre a importância da torcida nesse momento ali em que o Gavião precisa ser impulsionado aí para conseguir uma vitória, uma bela vitória aí, ou uma vitória de 1-0, ou de meio a 0, o que for, tá valendo. Fala, treinador. Você jogar com público, né, em um público de 22 mil pessoas, né, tomara que a gente consiga trazer todos os torcedores, esgote os ingressos, é o 12º jogador. E para isso, é que eu falo com eles, a gente tem que trazê-los desde o primeiro minuto. Um fato que eu achei interessante, e eu sempre venho ressaltando, pela saudade que estava tanto a torcida da equipe e a equipe da torcida, um fato que aconteceu da gente tomar um gol com 2 minutos, a torcida poderia se voltar contra, e a torcida do Manaus não fez isso. Foi importante ela continuar incentivando. Os jogadores vieram no ritmo da arquibancada e conseguiu o empate, porque se não tem essa questão forte de fora, se você toma um gol logo cedo e tem a situação contrária da arquibancada, poderia gerar um nervosismo, né? Uma instabilidade no grupo. Os torcedores apoiaram e a equipe mostrou busca, né, todo momento, tentando o empate, conseguiu o empate, buscou a vitória e ainda no final mesmo, não conseguindo, teve boa parte do público que aplaudiu a busca da equipe. E para esse jogo a gente precisa desde o início não ficar numa situação adversa. A gente tem que fazer todas as ações primeiro com o adversário. Primeira dividida, primeiro chute, primeiro escanteio, primeiro barulho. Eu falo assim, se eu tiver 2, 3, o terceiro, o quarto é gol. Então é isso que a gente tem que pôr desde o início. Se a torcida gritar 3 vezes, na quarta ela vai gritar gol. E é isso que eu vou buscar desde do início do jogo, junto com o grupo que está consciente em cima do que a gente vem pedindo a eles. Pessoal, vamos falar de matemática agora, né? Que é o que interessa, que é a hora de fazer as continhas, né? E vamos aqui, eu dou uma acessada no site que eu gosto muito, que é o Chance de Gol, onde ele fala aqui da classificação, né? E das probabilidades, né? Que as equipes têm aí de acessar a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar aqui no grupo D, né, no grupo do Manaus. Segundo o Chance de Gol, o Tombense, né, que tem 7 pontos, ele tem 56,2% de probabilidade de ir à final do campeonato, ou seja, está muito perto ali de ir para a final, e tem 82,1% de chances de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio Novo Horizontino, que tem 6 pontos, né, ele tem aí 28% de chances de se classificar para a final e tem 72% de chances de se classificar para o Campeonato Brasileiro da Série B. E vamos para o nosso Manaus aqui com 6 pontos. A equipe tem 15,1% de chances de se classificar para a final do campeonato, segundo o site Chances de Gol, e tem 40,9% de chances de acessar o Campeonato Brasileiro da Série B no ano que vem. Lembrando que essa é uma previsão matemática aqui do Chance de Gol. E o Ipiranga, hein? O Ipiranga que não morreu ainda, que ainda está ali, padrão The Walking Dead, mas que é muito difícil para ele. Aqui, no caso do Ipiranga, né, ele tem 0% de chance de ir para a final, né, até porque ele só tem 2 pontinhos, e tem 4,4% de chances de se classificar para o Campeonato Brasileiro da Série B. Uma probabilidade aqui, digamos, matemática ela existe, né? Na probabilidade matemática existe, mas, porém, todavia, a chance de se classificar é muito difícil mesmo. E o site Chance de Gol também fez aqui uma avaliação prognóstico das possibilidades de Manaus e Tombense nessa rodada. E olha que curioso, cara, é muito equilibrado aqui as apostas que eles fizeram. Eles colocaram aqui que tem 37,2% de chance do mandante, no caso o Manaus, vencer essa partida. A possibilidade de empate, eles colocaram em 25,6%. E a probabilidade de vitória do mandante
é 37,2%, ou seja, de acordo com chance de gol, a mesma chance que o Manaus tem de vencer é a mesma que o visitante também tem de vencer, e apenas 25% ali de chance de empate para as equipes. Cara, eu acho até que tá bem certo isso aqui, por quê? Porque no fim das contas, Tombense vem com tudo para cima, porque ele sabe que ele só precisa de uma vitória para garantir a vaga no Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem. E por que que é igual essa probabilidade, tanto dele vencer, como o visitante vencer, quanto o mandante vencer? É porque as duas equipes vão jogar abertas, a gente não vai ter aquele jogo padrão Ipiranga, aquele jogo trancado, aquele jogo ruim, entendeu? Então isso aí pode ser que dê bom para o Manaus, né? Vamos ver. Pessoal, coloquei até aqui na conta possibilidades do time jogar, de chegar à final do campeonato. Mas eu acho que para o torcedor do Manaus e para a própria diretoria do clube, o próprio acesso já é um título, né? Já é um título. Mesmo assim, então, para focar nesse lance do acesso, eu fiz aqui alguns cenários para vocês, algumas possibilidades aqui matemáticas, só para a gente falando de como ficaria qualquer um desses resultados aí, baseado no que deve acontecer e o que vai acontecer, evidentemente, na Arena da Amazônia. Vamos falar do cenário 1. Eu vou começar fazendo as leituras dos cenários primeiro aqui com uma vitória do Manaus, ok? Que é o que a gente espera. Cenário número 1, vitória do Manaus e empate entre Novo Horizontino e Ipiranga. Bom, se o Manaus vencer o Tombense, ele vai a 9 pontos. E se tiver um empate no jogo entre Ipiranga e Novo Horizontino, o Novo Horizontino aí chega aos 7 pontos, o Ipiranga fica completamente fora com 3 pontos, né? Então, nesse cenário ali, Manaus vai a 9, Tombense estaciona nos 7, Novo Horizontino chega aos 7, Ipiranga com 3. Cenário 2. Bom, no cenário 2, o Manaus vence. Evidentemente, a gente está falando aqui só nos cenários com vitória do Manaus primeiro. O Novo Horizontino perde para o Ipiranga. Então, a gente ficaria aqui com o Manaus com 9 pontos, liderando o grupo. Tombense estacionando nos 7. Novo Horizontino estacionando nos 6. E o Ipiranga chegando a 5 pontos, ainda com probabilidades matemáticas de conseguir o acesso na última rodada. Que louco isso, né, gente? Cenário número 3. Bom, nesse cenário, Manaus vence o Tombense, Novo Horizontino vence o Ipiranga. Neste cenário, a gente tem ali Manaus com 9 pontos, Novo Horizontino com 9 pontos, Tombense estacionado com 7. Olha a situação, né? Nesse cenário, o Tombense, que é líder, agora cai para a terceira posição e o Ipiranga fica ali com 2 pontos eliminados. Lembrando aqui, pessoal, que nesses cenários aqui, nenhum aí garante acesso do Manaus. Vai ter que ficar para a última rodada. E agora a gente vai analisar num cenário aí de uma possível derrota do Manaus, né? Bate na madeira aqui, ó. Mas é um cenário que a gente tem que mostrar para dizer até como é que ficaria uma última rodada aí no eventual, a catástrofe de uma derrota. Mas vamos ver. Cenário 1, Manaus sofre derrota para o Tombense e Novo Horizontino e Ipiranga empatam. Neste cenário, Tombense chega a 10 pontos e garante o seu acesso. Novo Horizontino chega a 7 pontos e o Manaus estaciona nos 6 pontos. O Ipiranga, com 3 pontos, acaba sendo eliminado da competição. Neste cenário, o Manaus ia ter que decidir aí a vaga com o Novo Horizontino na última rodada. Cenário 2, Manaus perde para Tombense e Novo Horizontino vence o Ipiranga. Nesse cenário, Tombense chega aos 10 pontos, acessa a próxima divisão, Novo Horizontino chega a 9 pontos e o Manaus estaciona ali com 6 pontos na terceira posição. Ipiranga fica com seus 2 pontinhos e aí nesse confronto direto, na última rodada, o Manaus pode fazer 9 pontos também e empatar com o Novo Horizontino. Só que aí a gente vai ter que analisar os critérios de desempate, aí parte para os critérios de desempate que vamos ver quais são esses critérios. Bom, de acordo com o regulamento aqui da Série C, o primeiro critério é o maior número de vitórias. Segundo critério, maior saldo de gols. Nesse aspecto aí o Manaus pelo menos fez 5 no Novo Horizontino. Maior número de gols pró, confronto direto, menor número de cartões vermelhos recebidos. Nesse aspecto aí o Manaus até que tá bem. Menor número de cartões amarelos recebidos. E se tudo permanecer igual, na sétima ali possibilidade, vamos ter um sorteio para decidir quem vai para o Campeonato Brasileiro da Série B no ano que vem. Bom, cenário 3. Nesse cenário 3, o Manaus perde para o Tombense e o Ipiranga vence o Novo Horizontino. Que louco, olha o que acontece aqui se esse cenário vier à tona. O Tombense, evidentemente, ali subiu. Qualquer cenário desse, lembrando, o Tombense sobe. Manaus estaciona Novo Horizontino, né, que perdeu para o Ipiranga, fica com 6 e o Ipiranga chega a 5 pontos.
Cara, e na última rodada, se esse cenário acontecer, você tem um confronto entre Tombense e Ipiranga. E o confronto entre Novo Horizontino e Manaus. Então, neste cenário, o Ipiranga precisa, na última rodada, vencer o Tombense. Aí ele chega a 8 pontos. E ele pode torcer, olha só, por um empate aqui entre Manaus e Novo Horizontino. Se isso acontece, Manaus chega a 7, Novo Horizontino também a 7, e o Ipiranga, olha só, o Ipiranga, sofrido, o Ipiranga conquistaria o acesso para a segunda divisão. Cara, se isso acontece, seria um feito extraordinário aí para os caras. Agora vamos falar dos cenários com possibilidades de empate para esse jogo entre Tombense e Manaus e Tombense. Nesse cenário, se o Manaus empata com o Tombense e o Novo Horizontino vence o Ipiranga, a gente ficaria com teria uma alteração aqui na tabela de classificação, com o Novo Horizontino chegando ao primeiro lugar com 9 pontos, Tombense com 8 pontos, Manaus com 7, Ipiranga com 2, Ipiranga já eliminado, neste cenário aqui. No cenário 2, Manaus empata com Tombense e com vitória do Ipiranga sobre o Novo Horizontino. Neste cenário, olha só, o Tombense fica com 8, Manaus com 7, Manaus seguraria ali a sua segunda posição, o Novo Horizontino estaria com 6 pontos ali estacionado e o Ipiranga chegando a 5, também ali com chances aí reais de conseguir o seu acesso. Em qualquer um desses cenários, quem está bem na foto é o Tombense, né, pessoal? Porque o Tombense chega nesse jogo ali com a possibilidade de acesso e com a possibilidade de só jogar a última rodada ali para pontuar, para garantir presença na final do campeonato. Ao Manaus não resta outra alternativa que não seja uma vitória, é vencer e aí ver o que acontece, ver como é que ficam os cenários, né? Qual desses cenários vai acontecer para que ele entre em campo na última rodada já sabendo o que ele precisa fazer para acessar a segunda divisão. Mas uma derrota ou um empate, isso já complica bastante, porque aí você vai depender de outros cenários. É tudo que o Manaus não precisa, não deve, pelo menos, entrar com esse pensamento, com essa possibilidade de ter que pensar nos outros cenários. Se tem ali a faca e o queijo na mão, tem que definir. Agora, antes de terminar esse vídeo, pessoal, eu só quero fazer um pedido para o elenco do Manaus FC. Se vocês fizerem um gol, pelo amor de Deus, caiam em campo. Não deixa bater logo o centro de campo, sabe? Chama ambulância, pede tempo técnico, né? Porra, quem dera que fosse que nem vôlei, né? Pô, faz o gol aí, tem tempo. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque o Manaus, às vezes, ele faz um gol e mal consegue segurar esse gol, entendeu? E as equipes já sabem, já vão tentar pressionar, já vão tentar uma jogada de velocidade. Então, se o Manaus abrir o placar, galera, pause, stop, pare, entendeu? Só isso. Para um pouquinho, respira, resfria, manda a bola para o mato que o jogo é de campeonato, não deixa passar da metade do campo por pelo menos 5 minutos, depois vai dando uma esfriada na partida, sabe? Vai deixando o negócio fluir. Como diz aquele pagode, né? Deixa acontecer naturalmente. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui e na torcida para que o Manaus consiga aí a sua vitória, né? Uma vitória que vai colocar realmente o time muito perto aí da segunda divisão, uma segunda divisão que a gente não sabe o que quer disputar desde o ano de 2006, quando São Raimundo, infelizmente, acabou de ser rebaixado. Aquele ano difícil, ano complicado. Então, tá na hora, né, de voltar para a Série B e que possa ser esse ano, né? E vamos contar com a torcida aí, fazendo aquela força, fazendo aquela festa ali, para quem sabe a gente possa ter muitas alegrias, mas lembrando que independente de qualquer cenário aqui, a gente vai ter mesmo que esperar a derradeira roda.